seja bem-vindo ao Famani TV. Meu nome é Giovana Suto e está começando mais um Carreiras do Mercado. Nessa edição a gente vai falar de uma profissão bastante popular no mercado financeiro, analista de ações. Para me ajudar a explicar um pouco mais sobre como funciona o dia a dia, vantagens, desafios, trouxemos hoje Betina Roxo. Ela é analista de ações da XP Investimentos. Betina, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Giovana, obrigada. Bom, vamos começar. Então, Betina, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Até chegar aqui, onde você se formou, como foi seu caminho profissional? Então, minha trajetória acho que mudou várias vezes. Desde criança eu sempre achei que eu fosse ser engenheira civil, que meu pai é engenheiro, então eu tinha isso em mente, que eu gostava de obra e queria ser engenheira. Até que no colegial eu comecei a ver o que eu gostava mais era da parte administrativa de uma obra. Então não necessariamente tocar a obra e fazer projeto. Então eu comecei a pensar em administração. E aí quando eu comecei a pensar em administração, as pessoas me falaram, administração, é uma faculdade boa, é a GV, eu sou de São José dos Campos. Então eu falei, bom, então eu vou fazer cursinho para a GV. Aí no cursinho, que era específico para a GV na época, depois que eu terminei o terceiro colegial, porque no terceiro colegial eu ainda prestei engenharia, eu vi no cursinho que eu gostava também do INSPER, que eu não conhecia ainda. Então, e o INSPER tinha naquela época uma ideia que era mais exatas do que humanas e mais próximo do mercado financeiro, que já me interessava também um pouco. Então, achei interessante. Aí eu passei no INSPER em administração, só que no INSPER, os 3 primeiros semestres, né, pelo menos na minha época, eram iguais administração e economia. E eu comecei a gostar mais das matérias de economia. Pro outro lado. E aí eu pedi a transferência e no fim eu me formei em economia. E até na época, assim, a faculdade era bem focada, assim, não a faculdade focada, mas tinha muita interlocução com o mercado financeiro, né? E muita gente que se formava e que ia para o mercado financeiro. Então, durante a faculdade, me instigou muito isso, né? Essa vontade de ir para o mercado financeiro. Não sabia exatamente que área, até porque é muito difícil, né? Escolher a área, tem muitas opções. Então, eu comecei a pensar, né? Falar com muita gente que já estava trabalhando, enfim, alguns veteranos, professores e conhecidos, para entender qual área eu me encaixava. E aí, uma área que me chamou muita atenção é o Research, que é onde eu estou até hoje, desde então, que é a análise fundamentalista, né? Que é basicamente a recomendação de compra ou venda de ações, ou posição neutra, enfim. Então, é um estudo de projeções, né, para o resultado dessas empresas, para fazer um cálculo de quanto a gente acha que vale a ação dessa empresa e assim fazer a recomendação. Então, se eu acho que a ação vale R$10, mas hoje ela está negociando a R$15, então significa que tem um potencial de queda. E o contrário é verdade, né? Se estiver abaixo desse preço que a gente acha que é o valor justo, então tem um potencial de alta. Então, na verdade, quando eu fiz entrevista pela primeira vez, eu trabalhei como estágio, né, 1 ano no HSBC. Eu fui fazer entrevista lá, eu vi lá na Carreiras, né, no site Carreiras do INSPER, a vaga de Research. E eu fui. Só que quando eu fui, era Research para macroeconomia. Não era para análise de empresas. E aí, até hoje, né, a menina que me entrevistou, que é a Sabrina, até hoje a gente se fala, mas ela me entrevistou e ela viu que eu queria mais empresas mesmo, não economia. Aí ela me falou, não, vou te indicar então pro time de análise de empresas, que eu acho que você tem o perfil, não sei o quê. Aí ela me indicou e eu entrei, equipe ali. E eu entrei no time de petróleo, então análise de... O research é separado em setores, né? Então, cada time analisa um setor. Conjunto de empresas. Um conjunto de empresas desse setor. Então, eu fui para o setor de gás e petróleo e fiquei 1 ano lá. Depois desse 1 ano, eu fui para o Bank of America Merrill Lynch como analista, que acabou meu estágio no HSBC. E aí, no Bank of America Merrill Lynch, eu fui para o setor de mineração, siderurgia, papel e celulose. Fiquei lá 3 anos. Depois desses 3 anos, me deu vontade de conhecer o lado da empresa mesmo. Porque eu já estava 4 anos fazendo análise de empresas, mas sem, de fato, conhecer como funcionava uma empresa, operacionalmente falando, né? Então, eu fui para Stone, de
Pagamentos, né, que é a empresa de adquirência. Fiquei 1 ano lá no planejamento comercial, então bem diferente, né, do que eu fazia antes no mercado financeiro. O engraçado é que era bem diferente, mas muito parecido, porque análise também de gestão de resultado, metas, orçamento. As habilidades podiam ser usadas também. Ali, muito, era muito complementar. E até que 1 ano e meio, mais ou menos atrás, o meu antigo chefe do Bank of America Merrill Lynch, que eu acho que muita gente até conhece, que é o Karel Luketic, veio para a XP para montar o time de research aqui da XP, né, um time de conteúdo, de análise de ações, e me chamou para vir com ele. Então eu estou desde o começo do time aqui, comecei olhando consumo, alimentos, bebidas, de novo aqui também, né, cada time olha um setor ou 2 setores, enfim. E aí agora eu sou responsável por alimentos, bebidas, mineração, siderurgia e papel e celulose. Entendi, tá com dois setores aí agora. Basicamente os exportadores, né? Legal. E aí, a partir disso, o analista de ações precisa de algumas certificações para poder trabalhar com análise fundamentalista. Qual é a certificação obrigatória e quais são os diferenciais ali, né? Que te põe num patamar diferente caso você tenha? Hoje o obrigatório é o CNPI, né, que é a certificação pro analista de valores mobiliários que é da CVM, né? Então faz pela APMEC. Então tem que fazer essa prova, são 2 provas e, se eu não me engano, tem que renovar de 4 em 4 anos. Não então, então, para fazer recomendação, né, de compra ou venda de ações da análise fundamentalista, tem que fazer o CNPI. Para análise técnica também tem que fazer o CNPI, mas tem uma prova a mais, são 3 provas. É diferente um pouquinho, né? Outro viés. E além dessa recomendação, né, que é a obrigatória, tem também o certificado que é o CFA, que é um certificado até bem complexo, assim, porque são 3 provas, então tem que estudar bastante, é muito bem visto no mercado, né? Então é um certificado que não é obrigatório para fazer a recomendação, mas que é interessante ter, acho que aprende bastante também com o estudo e é visto como importante. Assim. Legal. Então, falando um pouco de analista de ações agora, quais são as características que você acha que são principais para o profissional analista de ações se dar bem no mercado? Olha, são muitas características. Até quando eu comecei a procurar qual área do mercado financeiro eu queria, eu até escolhi por isso, por desenvolver várias habilidades, né? Não só a habilidade analítica, de fazer conta e fazer análise da ação, mas também a habilidade de comunicação, porque o analista tem que atender clientes, né? Então, tradicionalmente, research era uma área que atendia principalmente fundos, né? De investimentos. Então, pessoas que também têm esses analistas nos fundos e tem essa troca de informação. Hoje, o mercado está crescendo muito para pessoa física, né? Então, até o research da XP, a gente tem um foco bastante na pessoa física, além, né, de trabalhar para os clientes de fundos de investimentos. Então, também tem que ter essa habilidade de comunicação que é um pouco diferente, né? Porque é uma comunicação para uma pessoa que muitas vezes não trabalha nesse meio. Tirar o economês ali, como a gente fala. Exatamente. Né? Então, tem que ter também esse jogo de cintura. Exato, essa flexibilidade para conseguir se comunicar de várias maneiras. E também a comunicação escrita, né? Então, escrever bem. Muitos relatórios. Tudo que a gente faz um relatório, tudo que a gente fala, né? Primeiro tem que ter um relatório, até porque é regulado pela CVM também, então tudo a gente escreve, né? E disponibiliza para todo mundo, então para a informação ser pública, disseminada, se tornar pública e ser disseminada, e então tem que ter essa habilidade também da escrita. O analista é responsável pelo próprio setor e ele que monta o próprio relatório. Exatamente. Então, que acho que é parecido com, para falar um pouco do dia a dia, né? Hoje, o analista de research geralmente acorda bem cedo. Por quê? No geral, tem uma reunião matinal com as outras áreas, né, das instituições financeiras ou dos bancos, justamente para mapear tudo o que pode acontecer no dia que vai impactar uma ação. Ou não só ação, né? Macroeconomia também, política. Às vezes um outro setor impacta a empresa que você está cobrindo. Exato. E não está necessariamente ligado ali diretamente. Exato. Entendi. Então hoje, por exemplo, meu dia a dia, eu acordo todo dia umas 6, às 7 horas já estou aqui para fazer o mapeamento das notícias, né? E ficar por dentro do que está acontecendo. Tem que ler bastante também, então tá bem antenado com o que está acontecendo.
E aí muitas vezes também sai alguma coisa, já tem que fazer um cálculo para ver qual que vai ser o impacto. Então é até bom chegar cedo para se organizar. Para ter mais tranquilidade na hora de fazer. E aí às 8h30 tem uma reunião. Isso é especificamente para mim, né? Mas geralmente as instituições também têm essas reuniões, 8h30. Se organizam ainda, mais ou menos dessa maneira. E aí tem uma reunião 8h30 com as mesas, né? E com os times, para passar essas informações. Como a gente faz um trabalho também para pessoa física, a gente tem também um relatório para pessoa física que vai em português, até um ponto, né? A gente tem clientes americanos e de outros lugares do mundo, então a gente escreve em inglês também. O inglês também é bem importante, tá ali avançado, fluente ali para poder... É super importante. Fazer o relatório. Então tem uma versão em inglês e português do relatório. Tem uma versão em inglês e português. E também depois a gente faz no nosso Instagram, nossas mídias sociais, para colocar também essas informações. Bem ativa, nas redes para atingir o público também que não tá tão ali no mercado financeiro, né? Exatamente. Acho que é isso, buscar as pessoas que estão chegando também. Totalmente. Por outras vias, né? Legal. E depois disso começa o dia a dia, né? Que não que não é tão rotineiro igual essa parte da manhã, que varia muito. Então, tem dia que tem alguma reunião com empresa, tem dias de reuniões com clientes, tem dias de vídeos pra gente gravar. Ontem, por exemplo, no fim do dia, a gente teve o nosso comitê, né, do time de research, justamente para discutir as teses das empresas, porque a gente tem uma carteira mensal, né? Então a gente discute quando tá chegando o fim do mês. Na verdade, esse comitê tem sempre toda semana pra gente discutir as teses. Mas aí tem nesse fim do mês, justamente para pensar na carteira pro próximo mês. Compilado ali, né? É importante essa reunião também com as outras áreas, então esse contato constante aí, né? Então tem, por exemplo, o time de economia participa também, até para falar a visão da economia, o time político fala pra gente pensar qual que é a melhor maneira de alocar os investimentos no próximo mês. Afinal, é todo mundo uma grande equipe, aí dividido cada um com o seu setor, né? Legal. Aí pensando ainda no dia a dia, mas quais são os maiores desafios de analista de ações que você enxerga, que você enfrentou, que você acha, enfim, que são importantes aí pra compartilhar? Eu acho que um desafio, assim, bem significativo é justamente você desenvolver tantas habilidades, né? Porque, no geral, assim, você é muito bom na parte analítica, na parte de comunicação não tanto, né? Tem muito isso, é difícil, né? Ter um equilíbrio, assim, de várias coisas. Mas é um desafio que, na minha visão, é muito interessante, porque não necessariamente todo mundo começa com todas essas habilidades desenvolvidas desde o começo, né? Então, eu mesma, quando comecei, eu acho que eu era muito melhor na parte analítica do que na parte de comunicação, e a gente vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Então, acho que o maior desafio é conseguir fazer isso, né? Então, escrever bem, falar bem e ter essa parte analítica. É um conjunto de habilidades ali que você precisa estar desenvolvendo, né? E cada sem vez contar mais. O desafio do dia a dia mesmo, né? De todo dia estar atento ao que está acontecendo. É uma área que exige uma rapidez muito grande de análise. Então, precisa ser rápido, né? Precisa ser rápido, por exemplo, sai algum fato relevante de alguma empresa. A empresa comprou tal em outra empresa. Você precisa ter uma opinião rápida daquilo, fazer uma conta. Então, ter essa habilidade de fazer uma conta rápida e certa é muito importante. É um desafio muito grande, né? Também. Que também acho que com a prática ajuda muito. Por vezes sob pressão ali, talvez. Muita pressão. Se do nada aconteceu, precisa fazer tudo muito rápido. Ou você acorda de manhã, tem uma notícia que impacta o Brasil como um todo e você precisa entender quais setores impactam mais. Então, isso de ter que ficar ligado também é um desafio, né? E também nem sempre tudo vem mastigado, né? Você precisa, por vezes, ali entender, ler e tirar conclusões ali num período curto de tempo. Sim, até para poder dar essa recomendação, né? O que a pessoa faz com o investimento, dada a notícia que saiu ou dado algum acontecimento. Tem cliente esperando ali, né? Isso é uma parte legal também da profissão, né? Que acho que tem uma visão aí de que o análise de ações, de repente, é muito técnico ou, de repente, funciona só com números, mas é isso, né? Acho que cada vez mais isso está mudando. Exato. Até porque quando você faz uma análise, por mais que seja muito importante ter essa parte analítica, né? E fazer conta e tudo, você tem que saber como passar o que você está pensando para alguém. Então... Porque na cabeça fica tudo fácil, na hora de explicar. Na hora de falar,
Ou na hora de escrever, às vezes escrever é até mais difícil, Ainda né? mais do uma pessoa que... física, que é o que você falou, nem sempre sabe exatamente, enfim, não entende. E também não tem do muito setor. tempo, né? Porque, imagina, uma pessoa que tem outro tipo de trabalho. Sim. Então ela precisa saber o que está acontecendo de maneira rápida textão e com ali. muita qualidade, né? Então, e credibilidade, né? Também tem isso. A partir disso, então, quais são as maiores motivações da profissão? Olha, eu acho que, de novo, essa das habilidades, pra mim, assim, me motiva muito. Motiva muito isso de ter que desenvolver várias habilidades. Então, você não ficar preso em uma habilidade só. E o próprio relacionamento que a gente cria, né? Então, o relacionamento não só com as empresas, mas também com clientes, com as pessoas. E quando trabalha-se ainda pro varejo, né? Pra pessoa física, é até mais gratificante, porque você vê que você realmente está ajudando uma pessoa a entender mais sobre esse assunto, a investir melhor. Então, você vê o resultado ali, né? De repente tem esse contato porque assim, maior. os clientes de fundos também é muito bom você ter essa troca, até porque é um cliente que geralmente sabe muito e às vezes até mais do que o próprio analista do research, porque está muito focado em alguma tese, porque está posicionado, enfim. Então essa troca é muito boa, mas o varejo, né, a pessoa física que tem pouca informação disponível ainda, é muito interessante fazer esse trabalho, né, de ajudar de fato a pessoa a entender e investir. O impacto que você tem ali para ela, enfim, na vida dela como investidora, né? Legal. Agora, pensando, de repente, para quem tem interesse na carreira analista de ações, mas está começando, ou de repente está em outra carreira e quer mudar, quais são as dicas, então, para ser analista de ações, assim, que você acha imprescindível? Acho que a primeira coisa, assim, saber finanças. Tem que gostar também de finanças, estudar, até porque a análise fundamentalista, né, que é a análise que eu faço, é uma análise baseada em projeção de fluxo de caixa, né, projeção de resultado das empresas. Então, entender bem como funciona crucial. Finanças é muito importante. Então, também entender economia, como que isso impacta no resultado das empresas super importante. Mas além disso, que eu acho que assim, quando a pessoa quer, ela aprende, vai atrás. Então, para isso, eu acho que o mais importante é ter curiosidade. Tá. A gente fala que às vezes o trabalho do analista fundamentalista é como se fosse um trabalho investigativo, né? Um detetive. Porque não é só ficar lá na planilha, colocando número e fazendo contas. Você tem que entender o que está acontecendo no setor, falar muitas vezes com pessoas da indústria, não só da empresa que você está analisando, para entender, né, o que está acontecendo. Faz uma ligação, vai numa planta visitar a empresa, vai, enfim, falar com uma pessoa que já trabalhou muitos anos na empresa, qual a percepção dela. Então, entender também como funciona a gestão das empresas. São vários pontos qualitativos, além dos quantitativos, né? Então, acho que ter curiosidade, ter essa coisa de querer aprender e se questionar, toda hora você se perguntar porquê das coisas, é um ponto super importante para fazer esse trabalho. Legal. Outra discussão também que tá aí no mercado financeiro, no mercado de trabalho em geral, é a questão da chegada da tecnologia e se vai ou não substituir algumas profissões aí do mercado, né? Você acha que, enfim, a que ponto a tecnologia pode ou não atrapalhar a carreira analista de ações? E como você enxerga isso, né? Você acha que o profissional é importante até, né? Que ponto, assim? Acho que, assim, falando da parte quantitativa, a tecnologia, até muitos podem ver como potencial para atrapalhar, mas eu acho que é muito mais para ajudar. Então, quantitativamente falando, se a gente conseguir fazer um modelo automático e agilizar esse processo, sobra mais tempo para a parte qualitativa, né, que é de fato a parte da checagem, né, do trabalho investigativo. Então, para aprimorar o que está dentro do modelo, dos números do modelo. É um braço que ajuda. Que né? Ajudaria, Então, a própria tecnologia, né, ajuda muito nesse sentido, na hora de fazer a conta mais precisa, enfim. Mas acho que essa parte ainda de qualitativa e mais ainda a parte de relacionamento depende muito ainda da capacidade humana, né? Então, nunca diga nunca, né? A gente não sabe como vai ser o futuro, mas eu vejo como muito importante ainda a participação do analista mesmo nessas horas de relacionamento, na hora de
se comunicar com o cliente. Acho que ainda mais num país como o Brasil, ainda tem muito investidor para nascer, vamos dizer Muito, assim, né? Tem muito ainda espaço mais para quando- crescer nesse aspecto, precisa da pessoa ali. Quando a gente fala de Auxílio. bolsa, a gente já até recentemente atingiu, né, 1 milhão de investidores na bolsa, mas isso ainda é menos de 1% da população do Brasil. Exato. Nos Estados Unidos esse número é mais ou menos 65%. Então tem muito espaço ainda. Então, cada vez mais a profissão vai ficando importante nesse aspecto, né? Com certeza. Com certeza. Legal, Bettina, muito obrigada pela Obrigada a participação. você, Giovana. Por aceitado nosso convite. Obrigadão. Para vocês, obrigada pela audiência. Até o próximo Carreiras do Mercado. Obrigada.